Olá a todos, eu sou Elon Silveira, sociólogo, jornalista e palestrante. A minha área é o comportamento, com foco na segurança do trabalho. O tema de hoje será focado nos protocolos de utilização de EPIs. Aliás, um protocolo nada mais é do que normas e procedimentos que regem um determinado assunto ou tema. Eu queria começar falando que é um prazer estar com você, colaborador Honda, e por isso eu gostaria de começar este vídeo contando um fato. Eu estava passando uma semana no interior do Nordeste brasileiro realizando um ciclo de palestras em uma mineradora. Era uma quinta-feira à noite, eu estava fazendo uma palestra e me assistindo tinha um cara quieto. Ele não participou e praticamente não sorriu em momento algum. Eu percebi que ele tinha um problema. Ele tinha um curativo em um dos olhos. Quando acabou a palestra, eu fiz o que sempre faço. Eu fui bater um papo com o pessoal e acabei procurando o rapaz. Eu descobri o nome dele, João. O João me contou rapidamente da família dele e como ele é apaixonado nas duas filhas que ele tem. O João me contou que ele tem 19 anos de casa e ele é soldador rotineiro. Não deu outra. E eu acabei perguntando sobre o olho machucado. Ele me contou que 3 semanas antes da palestra ele havia subido do turno. Ele trabalha no subsolo e quando ele estava se preparando para ir embora, o rádio dele tocou e avisaram ao João que um caminhão basculante havia estourado uma corrente e ele precisava descer para dar um pingo de solda. Ele fez as contas e se ele fizesse a ação meio rápido, ele conseguiria ir embora na hora certa e no ônibus dele. Quando ele chegou lá embaixo, ele descobriu que havia esquecido os óculos de proteção e as luvas, os equipamentos de proteção. O João se defrontou com uma escolha e infelizmente ele fez a escolha errada. Um cara que nunca havia sofrido um acidente, naquela noite, a solda estourou e acertou o olho que estava machucado. Eu nunca mais conversei com o João, não sei da vida do João. Quando eu estava voltando para Curitiba, eu vinha pensando no João e vinha torcendo para que ele recupere a visão. Porque eu não conheço nenhum soldador que trabalhe com um olho só. Se o João não conseguiu recuperar a visão, ele hoje está tendo um problema muito sério para resolver. Não só ele, mas como as 2 filhas que ele ama. Nunca trabalhe sem os seus equipamentos de proteção. Eles não vão evitar o acidente, mas no caso específico do João, poderiam ter evitado a lesão. Pense bem. Realize sua atividade sempre cumprindo a regra e o procedimento. A pergunta que me faço sempre que abordo esta temática é o porquê. Por que um trabalhador que deveria cobrar um equipamento produzido para a sua proteção precisa ser cobrado? Não deveria ser o contrário? Na psicologia falamos no chamado efeito espelho, ou seja, eu vou refletir o meu comportamento onde estiver. Se em minha vida social conto piadas, aqui na Honda contarei piadas. Se em minha vida lá fora faço muitos amigos, aqui na Honda eu serei o cara dos amigos. Se lá fora sou a pessoa da confusão, dos problemas, aqui também serei a pessoa dos problemas e da confusão. E baseado neste chamado efeito espelho, se lá fora não pratico segurança, não tem jeito, não conseguirei praticar segurança quando estiver trabalhando. Tali Charot, psicóloga inglesa, escreveu um livro com o título O Viés do Otimismo. Neste livro, ela discorre que nós, seres humanos, temos uma tendência. A tendência de achar que as coisas sempre vão dar certo. Talvez isso explique um pouco por que aceitamos correr tantos riscos e alguns ainda teimam em não valorizar e utilizar os EPIs. Ou seja, é do nosso comportamento achar que nada de ruim vai nos acontecer, mas os números dizem o contrário. Nós somos um dos países onde mais acontecem acidentes de trabalho. Conforme os últimos números, a cada 3 minutos ocorre um acidente de trabalho no Brasil. Olhando isoladamente este número, não chegaremos a muitas conclusões, a não ser pelo fato de sermos um país onde ocorrem muitos acidentes. Mas se nós juntarmos alguns outros números, talvez a gente consiga entender um pouco melhor o que ocorre com a gente, como povo. Nós somos também um dos países onde mais ocorrem acidentes de trânsito. Na China e Índia se acidentam mais, mas aqui morremos mais. Nossos acidentes são mais violentos. Nós vivemos igualmente uma pandemia nos chamados acidentes domésticos. Estamos mais uma vez no topo. Aliás, se morre mais em acidentes domésticos do que nos chamados acidentes de trabalho. E agora mais um dado. Nós somos o único país no hemisfério sul onde o número de garotos e garotas infectadas com o vírus HIV está subindo. No mundo está caindo. Vivemos uma pandemia mortífera e mundial. Aqui, em vez de valorizarmos protocolos de segurança, ficamos discutindo se o vírus foi criado em um laboratório e pelas imagens do último feriado, com nossas praias, bares e balneários lotados, realmente nos imaginamos imunes. Por que fazemos isto? Cultura.
Culturalmente, somos um povo que pratica ações inseguras e passamos isto de geração em geração. Minimizamos os riscos porque imaginamos ou achamos que conosco nunca vai acontecer nada. Olha só, então, a única forma de quebrar este ciclo de números negativos é com a transformação dos hábitos. Ou como diz o slogan da Cipate da Honda, com a reciclagem de hábitos e atitudes. Vou dar outro exemplo. Você pega a sua família de vez em quando e coloca no seu carro. Lá no banco de trás está seu filho pequeno. Ele te admira, ele se inspira em você. Aliás, ele quer ser como você quando crescer. Acontece que de vez em quando você passa um sinal amarelo, por exemplo. Às vezes, você pode esquecer o cinto de segurança, outras vezes, você anda acima do limite de velocidade. E talvez algumas vezes, ao sair de uma festa ou de um almoço com a família, você bebeu uma cerveja e depois dirigiu. Ele cresceu vendo você fazer todas estas coisas. E na maioria das vezes, não aconteceu nada. Ele cresce, ele aprende a dirigir, ele tira a CNH e agora, finalmente, um dia destes, ele vai te pedir o carro emprestado. Antes de emprestar o carro, você vai chamar seu filho e possivelmente vai ter um papo com ele. Você vai dizer, eu empresto, mas com algumas condições. Você não pode andar sem o cinto de segurança. Não pode andar acima da velocidade permitida. E se beber, não dirija. Adianta falar? Não. Ele aprendeu vendo. E nós, seres humanos, aprendemos desta forma, vendo. E possivelmente, ele fará tudo o que viu você fazendo. Eu espero, na realidade, que você tenha entendido a minha argumentação, a minha linha de raciocínio. Eu não acredito em tópicos isolados sobre segurança, assim como não acredito em números isolados. O mesmo trabalhador que discute a importância do EPI, na minha visão, é o mesmo cidadão que não respeita a faixa de pedestre ou discute nestes tempos o uso da máscara no supermercado. O que eu tentei passar para você é que nós temos um padrão. O que nós precisamos como povo é quebrar este padrão, é parar de assumir riscos, é praticar segurança aonde nós estivermos, em outras palavras, o tempo todo. Desta forma, nós transformamos os outros. Nós como raça dominamos este planeta não com a força individual, mas por termos percebido muito cedo que a nossa força estava no grupo e ainda hoje continua nele. Junto, claramente, somos muito mais fortes. Então utilize todos os equipamentos de segurança necessários e fornecidos pela Honda. Mas além de utilizar, exija que quem está ao seu lado faça o mesmo. Eu desejo a todos uma ótima jornada de trabalho. Foi um prazer ter estado com você neste momento. Um abraço a todos e até a próxima.